pouquinho hoje sobre os protocolos de depressão. Bom, quando a gente vai pensar em depressão, a medicina ocidental hoje em dia usa muito a tristeza, o pesar, que muitos vão relacionar também no nosso curso com o elemento metal, que tem a ver com essa tristeza, com esse pesar. Mas na medicina chinesa a gente pensa um pouquinho de forma mais ampla. A gente vai pensar assim, o que tem a ver com essa depressão nos 5 elementos, tá? Então o que a gente vai pegar de causa? Qual que é a origem dessa depressão, pensando lá nos 5 elementos? Se a gente começar lá com o elemento madeira, que está ligado ao planejar, ao visualizar, a ver as coisas. Poxa, o que será que está acontecendo? Essa pessoa não está tendo tempo de se planejar, ela não está conseguindo ver outros horizontes. Então, se ela está com o elemento madeira em desequilíbrio, então ela vai ter a origem da depressão ligada ao elemento madeira. Se essa pessoa não está vendo cor, não está vendo aquele colorido, está muito associado ao coração, que é o palácio das emoções. Questão do amor, às vezes a questão de ver, que nem você disse, a vida colorida, borboletas, da paixão, né, de ter uma vida feliz. Isso. Então é aquela pessoa que vai ter a depressão do fogo, né? A pessoa angustiada, a pessoa que sofre de ansiedade. Pode continuar. Aí pensando no elemento terra, vamos supor que a pessoa ela consegue planejar, ela tem aquela alegria, mas aí ela não consegue concretizar. A gente não consegue, aquilo que ela planejou, aquilo que ela tem alegria de viver, ela não consegue concretizar. Isso gera o quê? Frustração. Principalmente. E depressão. Depressão do elemento terra. Exatamente. Está relacionada à concretização. Aí sim, se a gente tem um elemento metal ligado com um pesar de uma coisa que não foi resolvida, ali que pode ser desde a infância, a adolescência ou na vida adulta, e aquilo não foi trabalhado de uma certa forma, aí sim a gente está ligado ao elemento metal. E também a questão da perda, né? Então, por exemplo, você perdeu uma pessoa que você ama, perdeu um familiar, perdeu um ente querido, então aí você entra naquela tristeza. A gente lembra que a tristeza afeta o pulmão e o intestino grosso. Aí é aquela pessoa que vai ter aquela depressão da tristeza. Mas, lembrando, existe a depressão de todos os elementos e de todas as emoções. Então tem a depressão da raiva, da pessoa que sofre de raiva, que afeta o fígado. Tem a depressão da euforia, da angústia, da ansiedade, que afeta o coração. A depressão da falta de concretização, de concretizar, de terminar algo que está relacionado ao elemento terra. E agora da tristeza, que está relacionada a perdas, a esse aspecto de perder algo, algum aspecto de infância, alguma tristeza que a pessoa carrega com ela, que afeta o pulmão, o elemento metal como um todo. E agora o último... A água, que está muito relacionada a medo. Sabe aquela pessoa assim que paralisa de medo, não consegue se movimentar, e aí fica aquela água parada. Aquele medo? Aquilo também gera depressão. Então é importante sim, quando você tem a depressão da pessoa, você poder identificar qual o elemento que está acometido, qual que é a raiz que está fazendo com que está levando aquela pessoa à depressão. E só não pensar no elemento no elemento metal, no elemento de tristeza, de pesar e tudo mais. Porque a palavra depressão significa o quê? Algo que está deprimido, né? A palavra depressão vem de algo deprimido. Então o que acontece? A medicina ocidental, ela relaciona sempre a psicologia também a uma tristeza. Mas lembrando que o ser humano é um todo, tem 5 elementos principais, então todas as emoções em desarmonia pode gerar a depressão. Então lembrando das 5 emoções, então a raiva afeta o fígado, a euforia afeta e a ansiedade afeta o coração, a preocupação afeta o baço, a tristeza afeta o metal
e o medo afeta o rim, o elemento água. Então o que acontece? Todos podem sofrer de todas as depressões. E outra coisa, tem pessoas que podem ter mais de uma depressão ao mesmo tempo. Então pode continuar. Então o que acontece? Às vezes você tem uma questão de um fundo emocional relacionado ao elemento água. Só que aí ele está fazendo com que a pessoa apresente irritabilidade. Porque deficiência da água, ali a água não está conseguindo nutrir o elemento madeira. Então, o que ela tem? Ali, o elemento madeira, pode acontecer o seguinte: a água não nutrindo a madeira pode entrar em combustão. E aí começa a afetar o elemento fogo. Aquilo associa ao coração. Então, às vezes, vocês podem pegar casos que vocês têm muito mais de um elemento acometido. Vocês podem pegar acometido ali o elemento água, junto com o elemento madeira, mais o elemento fogo. Ou pegar o elemento metal com o elemento água, mais o elemento madeira. Só para complementar, por exemplo, na mandala, a água nutre a madeira. Então, uma vez que ela não nutre essa madeira, o que acontece com a madeira? Ela fica seca, ela fica sem movimento, né? Ela fica sem movimento, ela fica seca, ela não fica nutrida. E aí, o que acontece com você? Então, você se desequilibra. Então, você vai ter uma estagnação de ti do fígado, você vai ter uma... porque lembrando que o elemento madeira, principalmente o fígado e a vesícula biliar, tem a função principal de manter o livre fluxo do ti. Então você vai ter dores. Então às vezes aquela pessoa que tem dor, tem problema de coluna, que tem uma dor de cabeça, aquilo ali também são apenas sintomas de um quadro depressivo. Exatamente. E aí você trata todos os elementos que estão acometidos. Então, na medicina oriental, particularmente falando da medicina chinesa, o aspecto da depressão ele é visto de uma forma um pouco mais ampla, onde tudo pode acontecer dependendo de qual elemento está acometido. Agora a gente vai especificar na auriculoterapia como que a gente pode fazer um protocolo para depressão. É óbvio que aí tem que fazer o diagnóstico e tem que tratar aquela depressão específica. Uma ou duas, enfim, aquilo que for, o que estiver precisando. O que estiver precisando, exatamente. Bom, pessoal, primeira coisa, a gente vai começar com o ponto de abertura, que é o Xemém. Ponto de abertura da aurícula, tá? Então a gente vai lá, primeiro, segundo. Aí vai e coloca a sementinha no segundo ponto. Aí agora a gente já pensa nos 5 elementos. Então aí a gente vai lá e vai para o porrinho. Primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, não doeu. Então, por exemplo, nesse caso, a gente sabe que o rim sempre é bom. O rim não vai fazer mal para ninguém. Mas nesse caso, ou seja, não tem nada que envolve medo. Então você pode pular essa fase. Mas se colocar o rim também, sempre vai ajudar. Mas aí... responsável pelo yin e yang de todo o organismo. Exatamente. Como um todo, é a base. Tá? Mas no caso dele não tá sensível. Então aí a gente já passa pro próximo. Aí a gente vai lá. O elemento madeira, pensando no zangifu, fígado e a pálpebra. Primeiro, segundo, terceiro. Algum tá sensível? Segundo? Aí a gente pega e coloca o elemento... o ponto do fígado. Pontinho do fígado, pensando no zangifu. E aí no aspecto da depressão, vamos supor, você trata esse elemento, né? Esse ponto. Aquela pessoa que está faltando ser um pouco mais flexível, que ela vai se tornar, às vezes, algo que ela não está conseguindo ver, que ela vai poder ressignificar aquilo, ver aquilo de uma forma diferente. Se vocês verem que está muito associada a questão do elemento madeira, vocês podem também associar ao ponto olho, porque às vezes é aquela pessoa que não está conseguindo enxergar mesmo, que não está conseguindo ver. Lembrando que o fígado, o elemento madeira, ele nutre os olhos. Terceiro. Lembrando, né, então a parte de olhos sempre está relacionado
principalmente ao elemento madeira. Exatamente. Aí a gente vai, põe o elemento, sementinha. Aí agora a gente vai ver se essa terra está conseguindo concretizar. Aí vamos lá, primeiro, segundo, terceiro. Terceiro está mais sensível. Aí a gente vai e coloca a sementinha de mostarda no terceiro. Se a gente for pensar no elemento terra, a gente também pode associar o fogo. Que no caso você colocou o baço. Mas aí lembrando que é o acoplado, então é baço pâncreas e estômago. Isso, eu vou ver se o estômago dele está conseguindo digerir essas emoções. Se está necessitando ali de uma sementinha para harmonizar, para digerir tudo isso. Porque a gente aprende, só um minutinho, a gente aprende que o estômago, a função dele é digerir os alimentos. E realmente mas também digerir as emoções. Então aquela pessoa que sofre de gastrite, é um quadro que as pessoas conhecem, são pessoas que estão com dificuldade de digerir alguém, digerir alguma emoção, aceitar certas coisas, né? Aí a gente vai então. Dolorido. Nossa. E aqui? Os dois, mas o primeiro um pouco. Aí. Que terceiro? Terceiro. Aí a gente vai no... pontinho do estômago. Aí agora, gente, já aconteceu muito comigo. Assim, uma pessoa vem por uma parte específica, tratar uma dor de coluna, uma insônia, e aí eu vou e coloco, às vezes, o pulmão, porque tá um pouquinho sensível, gente. Eu gosto de fazer associação, às vezes, do coração e do pulmão, principalmente em casos para tratar depressão, pelo seguinte: o pontinho, o pulmão, ele leva uma reflexão, uma coisa interna. Então ele vai ali, às vezes, trabalhar aquilo em específico que ficou, às vezes, lá atrás. Já aconteceu, às vezes, de eu colocar a pessoa começar a chorar, porque ela começa a vivenciar aquilo que ficou. É como se ela libera, né? Libera aquela então, emoção. Por exemplo, ela teve um trauma e aí ela não conseguiu trabalhar aquilo. Ela guardou aquilo no inconsciente e aí a vida dela não progride, porque ela carrega aquela emoção mal resolvida. E ao colocar o ponto, a gente sabe que move as energias, então moveu. Só que lembra que no caso, o sangue que é transportado, o chi que é transportado, também é transportado as emoções. Né? Então o sangue ele transporta o chi e ele transporta também as emoções. Então, ao colocar o ponto, você move as emoções. Às vezes aquela emoção vem à tona. E aí é muito importante o terapeuta deixar a pessoa vivenciar aquela emoção, né? Deixar ela falar, deixar ela desabafar, porque aquilo de uma certa forma vai trazer um aspecto positivo. Vocês podem até fazer uma autossugestão. E então, de tudo que aconteceu, o que você tirou de positivo em relação a isso? Porque aí a pessoa ela começa a ressignificar aquilo e tem uma nova visão perante aquilo que aconteceu. Isso exatamente, porque se ela tem um trauma lá de infância e aí colocou o ponto do pulmão e veio isso à tona e ela começou a chorar, no momento que ela chora, como agora ela não está no calor da emoção que ela teve lá no passado, quando gerou o trauma, ela às vezes consegue ressignificar um momento diferente da vida, né? Às vezes ela está num momento diferente, então ela fala, pô, não vale a pena eu continuar carregando, por exemplo, esse trauma que eu tenho em relação ao meu pai, por exemplo. Vou liberar isso. E aí ela chora, ela libera aquela emoção e a partir daquele momento as coisas melhoram. Tanto a nível social como a nível de saúde, em todos os aspectos, né? Exatamente. Então, em específico, eu gosto de associar tanto o coração quanto o pulmão para trazer esse equilíbrio entre ver a vida colorida e o pesar, né? A tristeza que está ali inserida. E eu fico ali do lado do meu cliente, gente, porque das vezes que aconteceu foi na hora, foi
automático, colocar o ponto e a pessoa começou a chorar. Aí eu vejo se ela vai conseguir ressignificar aquilo de alguma forma, se ela está preparada para continuar trabalhar aquilo, ou se não, se eu vou ter que tirar o ponto e deixar para uma próxima sessão. Esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho para trabalhar. Isso é muito importante para o terapeuta, principalmente a aurícula, tá? Então vou lá, palpo o coração, palpo o pulmão. Primeiro. E aqui. Dolorido. Sensível. Então, vou fazer a associaçãozinha dos dois pontos. Lembrando só que o coração é bem pertinho, É bem pertinho, né? O coração então, no tem meio. O coração no meio, o pulmão... são dois pontos do pulmão. Pulmão direito de um lado e o esquerdo do outro. Embaixo. E aí vocês veem que está mais sensível. E aí, o que tiver mais sensível, vocês vão estar colocando, tá? Gosto muito de associar também a ansiedade. Eu, geralmente eu vou lá, apalpo. Dolorido. Gosto de colocar uma ansiedade. E aí, se eu já tenho muitos pontos colocados, eu gosto de trabalhar com aquela parte que menos é mais, né? Agora, se é pouco, se a gente conseguiu trabalhar a raiz, peguei, vamos supor, chamei em rim, e aqui coloquei coração, pulmão e terminei aqui só com ansiedade. Se for poucos pontos, eu gosto de usar o simpático. Aí vocês já sabem onde que é, tudo certinho, só palpar pra ver se tá precisando. Dolorido. Então, tem que colocar. Só para complementar, a pessoa que é depressiva, ela não precisa abandonar o tratamento dela, né? A gente deixar de tomar o remédio dela, porque tem muito depressivo que tem uma depressão profunda. Então, às vezes, ela necessita daquele remédio, porque senão ela pode cometer um suicídio. Então a gente não é leviano de falar abandone seu tratamento e faça auriculoterapia. Não, a auriculoterapia ela vem para complementar, para somar, ela realmente ajuda muito, mas se você faz um tratamento, se você tem coisas, uma depressão muito profunda, uma coisa muito grande, não abandone seu tratamento. Começou a fazer aurícula, começou a se sentir melhor, saiu daquele estado, volte no médico, tenta diminuir, talvez possa diminuir o remédio, a dose do remédio, e até se libertar. Por que não? A pessoa melhorou, aí ela pode se libertar do remédio alopático. Certo. Pessoal, espero que tenha agregado valor. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Gratidão.